Olá a todos! Dando sequência às nossas aulas sobre o receptor HER2, hoje nós vamos falar sobre terapias-alvo para o HER2, uma visão geral das estratégias mais recentes no carcinoma urotelial. Meu nome é Caio Schwartz e eu sou uro-oncologista e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Uma breve revisão, lembrando do HER2, é o Human Epidermal Growth Factor Receptor. Ele é um receptor transmembrana com tipo de ativação tirosina quinase. Ele regula o crescimento, sobrevivência e diferenciação. Vai ser ativado por meio da via RAS, que por consequência ativará outras três vias: PLC, PI3K e IRAF. O problema é quando existe uma superexpressão ou então uma amplificação do HER2, que vai acabar gerando um pior prognóstico, e se transformando assim em um proto-oncogene. Porém, surge uma oportunidade terapêutica, e para a gente explorar essa oportunidade terapêutica, a gente tem que testar os nossos pacientes, que geralmente são aqueles pacientes com tumores uroteliais avançados, dos quais cerca de 70% apresentam um carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático, que possui uma expressão de HER2. Esses pacientes devem ser encaminhados o mais precoce possível para centros com uma capacidade de testagem para o receptor HER2. E quais são os testes que nós vamos utilizar? Imunistoquímica, hibridização fluorescente in situ ou método FISH. Muito bem, dando sequência às nossas aulas aqui, essa é a terceira e última aula e hoje nós vamos falar sobre tratamento. E quais são as classes que nós temos para tratar os nossos pacientes? Temos os inibidores de tirosina quinase, visando o receptor HER2, anticorpos monoclonais, também visando o receptor HER2, o anticorpo conjugado à droga e a terapia celular por fim. Esse é um esquema muito interessante que mostra que o primeiro estudo visando o receptor HER2 ele se deu com anticorpos monoclonais, lá nos meados de 2007, e eles estudaram a segurança e a eficácia, visando taxas de resposta, tempo até progressão de doença e sobrevida, de uma combinação de trastuzumab associada com carboplatina, gencitabina e paclitaxel. Com o passar do tempo vieram novas perspectivas de tratamento e que nós vamos discutir agora. Aqui, como vocês podem ver, nós vamos iniciar explicando sobre os inibidores de tirosina quinase e o mecanismo de ação. Os inibidores da tirosina quinase eles vão atuar intracelularmente, que vão se ligar a um domínio da quinase, do HER2, e vão competir com o ATP e vão inibir a sinalização subsequente da família do HER2. E esses fármacos eles vão bloquear a fosforilação de resíduos de tirosina nas vias subsequentes, na PI3K e na MAPK, que são responsáveis pela regulação da proliferação tumoral, migração celular e angiogênese. Além disso, devido ao seu baixo peso molecular e a elevada lipossolubilidade, os inibidores de tirosina quinase eles conseguem atravessar de forma eficaz a barreira hematoencefálica e tornam uma excelente opção para pacientes que têm metástases já cerebrais. É, Muito bem, os resultados dos estudos avaliaram o papel dos inibidores da tirosina quinase é, anti-HER2 no carcinoma urotelial. Eles são, em sua maioria desses estudos, inconclusivos ou então negativos. Nem o status de HER2, nem as alterações genômicas do gene RBB2 demonstraram um valor preditivo consistente com a resposta dos inibidores de TKI, né, de tirosina quinase. É, e em relação às pesquisas mais recentes sobre os inibidores de tirosina quinase para tumores uroteliais, elas se concentram principalmente no lapatinib, afatinib e o neratinib. Esses agentes eles mostraram resultados iniciais promissores, embora que ainda com umas evidências limitadas. Em um estudo de fase 2 envolvendo o lapatinib, foi utilizado como tratamento de segunda linha em pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático e que apresentavam superexpressão do EGFR ou então do HER2. E nesse cenário, a mediana de tempo até progressão foi de aproximadamente 9 semanas. E a sobrevida global mediana ficou em torno de 18 semanas. Já o afatinib apresentou resultados mais interessantes em um estudo de fase 2, que envolveu pacientes com carcinoma urotelial metastático, refratário à platina. Os pacientes apresentaram mutações no HER2 ou no HER3, tiveram uma sobrevida livre de progressão significativamente maior quando foram comparados com aqueles sem essas alterações, cerca de 6 meses e meio versus mais de um mês. Agora, em relação ao dacomitinib, que é um TKI de segunda geração, inibidor de tirosina quinase de segunda geração, ele tem um perfil de inibição um pouco mais amplo
Ele atua não apenas sobre o HER2, mas também pode atuar sobre o HER4 e em outras proteínas relacionadas, e além disso, ele pode ajudar a contornar mecanismos de resistência associados às vias alternativas. Esses estudos, ele está envolvido em estudos pré-clínicos, nos quais já demonstraram uma certa inibição eficaz em células uroteliais e câncer de bexiga, de pacientes com expressão de HER2. E um estudo mais avançado está atualmente em preparação. Por fim, vale destacar um estudo em andamento avaliando o neratinib e em pacientes com câncer de bexiga metastático que apresentaram uma fusão gênica do HER2 com GRB7, um subgrupo molecular bastante específico. Muito bem. Em relação aos mecanismos de ação dos anticorpos monoclonais, esse grupo interessante de drogas, os anticorpos monoclonais anti-HER2, eles vão se ligar nos domínios extracelulares do receptor e eles vão interferir diretamente nesse processo. E dependendo do anticorpo, essa ligação pode bloquear a dimerização do HER2 e impedir mudanças conformacionais necessárias para a sua ativação desse receptor ou então desestabilizar o complexo HER2 e HER3, que é biologicamente muito mais potente. E ao impedir essa dimerização e essa ativação do receptor, os anticorpos eles reduzem a fosforilação e, consequentemente, vão desligar as vias de ativação subsequentes a PI3K e a MAPK. Isso vai resultar numa diminuição da proliferação tumoral, uma perda de sinal de sobrevivência e uma maior propensão da célula à apoptose. Além disso, muitos anticorpos promovem a internalização do receptor HER2. Uma vez internalizado, o receptor pode ser direcionado para a degradação lipossomal, reduzindo de forma sustentada a densidade do HER2 na membrana celular. Isso vai enfraquecer ainda mais a dependência tumoral dessa via de sinalização. E um segundo pilar fundamental no mecanismo de ação é o sistema imune. Então, de forma resumida, os anticorpos monoclonais anti-HER2 eles vão atuar por múltiplos mecanismos, atuando no bloqueio e ativação do receptor, desligam vias oncogênicas críticas, vão reduzir a expressão do HER2 na superfície celular, recrutar ativamente o sistema imune, então, para ter uma eliminação efetiva das células tumorais. A maior parte dos estudos com anticorpos monoclonais no carcinoma urotelial, eles incluíram exclusivamente pacientes com tumores HER2 positivo, e por isso ainda é difícil definir de forma definitiva o real valor preditivo do HER2 nesse cenário. De maneira consistente, as alterações genômicas do GNRBB2 não se mostraram bons marcadores preditivos de resposta na maioria dos ensaios, e quando a gente avaliou os resultados clínicos, os tumores, os anticorpos monoclonais anti-HER2, como o trastuzumab e o pertuzumab, eles apresentaram achados heterogêneos. Alguns estudos, especialmente aqueles que utilizaram terapias combinadas, relataram taxas de resposta mais encorajadoras, enquanto outros não conseguiram demonstrar benefício clínico significativo. E um ponto que merece ser esclarecido é que a superexpressão do HER2, quando avaliada por imunohistoquímica, particularmente aqueles com imunohistoquímica grau 3, pareceu ter uma maior capacidade preditiva do que alterações genômicas isoladas. Estratégias como o uso de biosimilares e o duplo bloqueio do HER2 foram exploradas em estudos do tipo basket, porém com atividade clínica modesta e de forma geral os anticorpos monoclonais anti-HER2 podem oferecer um benefício, porém subgrupos bem selecionados de pacientes, e até o momento o seu papel de tratamento no carcinoma urotelial ainda precisa ser melhor investigado. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal IgG1 humanizado recombinante, direcionado contra o HER2, e foi uma das primeiras estratégias avaliadas para explorar esse alvo no carcinoma urotelial. Nesse contexto, foi conduzido um estudo randomizado de fase 2 que inclui 61 pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático, com superexpressão do HER2, que foi definida como uma imunohistoquímica grau 2 ou grau 3 positivo, associado com amplificação do GNRBB2 por método FISH. Esses pacientes, então, eles foram submetidos à quimioterapia padrão com cisplatina ou carboplatina associada a gemcitabina com ou sem a adição do trastuzumab. No entanto, o estudo não demonstrou benefício com a inclusão do trastuzumab em termos de taxa de resposta objetiva, sobrevida livre global e sobrevida livre de progressão. Um ponto importante destacado por esses autores é que a prevalência de tumores HER2 positivos na população avaliada foi relativamente baixo, foi em torno de 13%, o que pode ter contribuído para esses resultados negativos e limitar, assim, o poder do estudo para detectar um benefício clínico real. Nesse estudo, foi avaliada então a combinação do trastuzumab com carboplatina, paclitaxel e gemcitabina em pacientes com carcinoma urotelial localmente avançado ou metastático que expressavam HER2. E diferentemente dos estudos com quimioterapia isolada, essa estratégia combinada demonstrou um resultado clínico mais encorajador.
e eles observaram uma taxa de resposta objetiva em torno de 70%, associada a uma sobrevida global mediana de 14 meses. Esses achados sugeriram que a incorporação de terapias direcionadas ao HER2 associada com quimioterapia convencional poderia gerar um benefício clínico relevante quando bem selecionada. Em relação ao pertuzumab, ele é um anticorpo monoclonal humanizado que se liga ao domínio extracelular de dimerização do HER2, especificamente o subdomínio 2, e por isso foi avaliado em combinação com trastuzumab, com uma estratégia de bloqueio duplo do receptor HER2. E no estudo MyPathway, eles identificaram, por meio de um desenho do tipo basket, com pacientes com tumores avançados e com amplificação ou superexpressão do HER2, avaliaram que 33% desses pacientes apresentavam resposta completa, o que chamou bastante atenção para o potencial dessa estratégia. E na fase subsequente desse estudo MyPathway com desenho tumor agnóstico, mais de 300 pacientes foram incluídos, entre eles um subgrupo com câncer de bexiga, e nesse cenário, pacientes com superexpressão no HER2 ou então amplificação do GNRBB2 apresentaram taxas de resposta próximas a 25%, especificamente no câncer de bexiga, ficou em torno de 21% a taxa de resposta completa. Um achado que vale a pena ressaltar, que foi importante, é que a atividade foi maior em pacientes com tumores KRAS wild type e em pacientes com HER2 fortemente positivo pela imunohistoquímica. De forma semelhante, no estudo Júpiter, que avaliou pertuzumab associado com trastuzumab em tumores sólidos com amplificação do RBB2, identificada por NGS, a taxa de resposta ficou em torno de 22%, e reforçando que a amplificação do RBB2 pode funcionar como um biomarcador tumor agnóstico, porém com uma eficácia limitada. Quando a gente observa essa nova classe de drogas e que é tão promissora, que é o anticorpo conjugado à droga, é muito importante a gente entender o mecanismo de ação. Os anticorpos conjugado a drogas, de todas as classes, de longe a mais promissora, e nós podemos ver aqui, comparadamente com os outros mecanismos de ação. Primeiro, aqui à esquerda, a gente tem os inibidores do TKI, que vão atuar bloqueando a ativação do receptor HER2, inibindo as vias de sinalização intracelular e atuar de forma diferente e mais direta sobre a célula tumoral. A gente pode ver que os anticorpos conjugados à droga, eles vão se ligar ao HER2 na superfície da célula tumoral, assim como um anticorpo monoclonal convencional. E esse vai ser o passo inicial da ação da droga, e que garante, assim, dessa forma, uma maior seletividade tumoral no tratamento. Após essa ligação, o complexo da droga com o HER2 é internalizado por meio de uma endocitose, formando o endossomo. Esse processo é fundamental, porque ele faz com que a droga seja internalizada. E uma vez internalizada no endossomo ou do lisossomo, ocorre uma clivagem do linker, que pode ser dependente de enzimas ou do pH ácido. Essa clivagem ela vai liberar então o fármaco, que é citotóxico, que é chamado de payload, e vai agir diretamente no interior da célula tumoral. Uma vez liberado o payload, ele vai exercer a função dele letal, como aqui ilustrada na figura, podendo causar então uma disrupção dos microtúbulos, levando à interrupção da mitose ou causar um dano direto no DNA, resultando finalmente em uma apoptose celular. Os dados iniciais em relação aos conjugados anticorpo-fármaco direcionados para HER2, eles mostram um achado muito importante, que a atividade clínica desses agentes não parece restringir apenas aos tumores com alta expressão do HER2. Foram observadas respostas, inclusive em pacientes com HER2 baixo e até tumores classificados como HER2 negativo. Isso representa uma mudança conceitual relevante, porque sugere que o HER2 pode ter um valor terapêutico mesmo fora das definições clássicas de positividade. E nesse contexto, o desenvolvimento das drogas conjugadas com anticorpos anti-HER2 redefiniu o cenário terapêutico do carcinoma urotelial e ampliou ainda mais, de forma significativa, o perfil dos pacientes que podem ser tratados com esse tipo de terapêutica. Agora, em relação especificamente ao trastuzumab emtansina, ele é um anticorpo conjugado à droga anti-HER2 de primeira geração, no qual o trastuzumab é conjugado com agente citotóxico, o DM1. Porém, os estudos mostraram, nesse caso, uma atividade ainda limitada no carcinoma urotelial. Agora, mais de forma interessante, vem o de zitamab vedotina.
Ele também conhecido como RC48ADC, ele vem conjugado, é um conjugado anticorpo fármaco anti-HER2 que ele vai se combinar com um anticorpo monoclonal IgG1 humanizado com o agente citotóxico monometil auristatina e que vai permitir uma entrega seletiva dessa quimioterapia para células tumorais. Em setembro de 2020, com base nos resultados clínicos iniciais, o FDA inclusive concedeu ao Zitamab a designação de Breakthrough Therapy para o tratamento de resgate de pacientes com carcinoma urotelial HER2 positivo, localmente avançado ou metastático que foram previamente tratados com quimioterapia à base de platina. Um dado particularmente relevante é que a eficácia do Disitamab vedotina se manteve constantemente performando muito bem, mesmo em subgrupos tradicionais associados ao pior prognóstico, como pacientes com metástases hepáticas e aqueles previamente expostos a terapias anti-PD1 ou anti-PDL1, o que reforça ainda mais seu papel clínico em cenários de doença avançada e refratária. A combinação do Dizitamab vedotina com imunoterapia anti-PD1 tem se destacado com uma estratégia mais promissora no carcinoma urotelial, especialmente em estudos de fase inicial, com taxas de resposta superiores a 70% e elevados índices de controle de doença. Um ponto particularmente relevante é que o Dizitamab vedotina demonstrou atividade clínica não apenas em tumores com alta expressão do HER2, mas também em tumores HER2 baixo ou então HER2 negativo, com taxas de resposta evidenciadas acima de 25%. Isso amplia ainda mais de forma significativa o universo de pacientes que podem ser elegíveis para esse tipo de abordagem, expandindo ainda mais as indicações clássicas. Agora falando especificamente sobre o trastuzumab deruxtecan, ou TDXD, é um conjugado anticorpo fármaco anti-HER2 que utiliza um payload inibidor de topoisomerase 1 e que permite uma entrega altamente direcionada também da quimioterapia. Além de um efeito citotóxico direto, dados pré-clínicos mostraram que ele pode induzir uma resposta imunológica, o que sustenta o uso dele em combinação com imunoterapia. Agora, no estudo Destiny Pantumor 02, o trastuzumab deruxtecan demonstrou altas taxas de respostas em tumores sólidos com HER2 positivo. No subgrupo do carcinoma urotelial, a taxa de resposta foi de aproximadamente 40%, com benefício mais pronunciado naqueles pacientes com alta expressão do HER2, especialmente daqueles pacientes com imunohistoquímica grau 3 positivo. E com base nesses resultados, o trastuzumab deruxtecan recebeu então a aprovação acelerada em 2024 para tumores sólidos HER2 positivo, 3 cruzes, incluindo o carcinoma urotelial. E embora combinações com imunoterapia tenham mostrado atividade, o risco de pneumonite nesses pacientes é um ponto crítico e ainda precisa ser prestado atenção quando prescrevemos esse tipo de droga. E no conjunto, esses achados reforçam o papel central dos anticorpos conjugados à droga, anti-HER2, e que consolidam essa terapêutica cada vez mais como uma pedra angular no tratamento desses pacientes. Da terapia celular direcionada ao HER2 no carcinoma urotelial, a evidência clínica ainda é bastante limitada e até o momento existe apenas um ensaio clínico com resultados publicados, o NELCT-ACT. Esse estudo avaliou o DN2402, que é uma imunoterapia celular autóloga composta por células apresentadoras de antígeno que foram cultivadas com BA7072 e um antígeno recombinante derivado ao HER2 ligado ao fator estimulador de colônias de granulócitos. Esse estudo foi um ensaio clínico aberto, do tipo randomizado, um ensaio de fase 2, que comparou o uso adjuvante do DN2402 com a vigilância padrão em pacientes com carcinoma urotelial com HER2 positivo e alto risco de recidiva após a cirurgia. Em relação aos desfechos clínicos desse estudo, eles avaliaram a sobrevida global, sobrevida livre de recorrência de doença e resposta imunológica. Entretanto, até o momento, os resultados não demonstraram benefício clínico significativo e dessa forma, apesar do racional biológico para a utilização dessa droga, os desfechos ainda negativos, muito embora negativos, a imunoterapia celular anti-HER2 permanece de forma ainda experimental no carcinoma
urotelial. Concluímos assim a nossa série de 3 aulas e fica claro que o HER2 deixou de ser apenas um biomarcador exploratório e que agora com as drogas conjugadas com anticorpos, especialmente o dizitamab vedotina e o trastuzumab deruxtecana, demonstrando atividade clínica robusta e consistente, não apenas em tumores HER2 altamente expressos, mas também em pacientes com HER2 baixo, fracamente positivos, ou então ainda nos pacientes com HER2 negativos, o que ampliou muito mais a nossa gama de pacientes que podem ser beneficiados com essa terapêutica. E o futuro do HER2 no carcinoma urotelial, ele não está depositado em apenas uma droga, mas sim na integração inteligente de anticorpos conjugados à droga, imunoterapia e biomarcadores. Espero que essas 3 aulas tenham fornecido a base teórica necessária para a incorporação dessas terapêuticas na sua prática clínica. Foi um prazer, um abraço e até a próxima.